vamos falar de granulizina e interleucina 15 na patogênese da síndrome de Stevens-Johnson e da necrólise epidérmica tóxica. E aí, vocês? Não fujam, por favor, não chorem, calma. Isso é uma coisa que está sendo muito falada e que tem um potencial enorme de ser cobrado para vocês. Bom, o que é a tendência de cobrança de prova, né? Quando a gente fala de Stevens-Johnson e de NET. Geralmente, as questões mais atuais, elas estão cobrando patogênese, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho da patogênese dessas duas condições. Obviamente, essa patogênese ainda não é completamente compreendida, tá? E acredita-se que você tenha fatores imunológicos e fatores genéticos envolvidos. Bom, o que a gente vai ter? O que se sabe? Primeiro, você tem uma resposta imune do tipo 4, tá? Envolvendo linfócitos T, CD8 positivos citotóxicos e células natural killer, e linfócitos natural killer, tá? Bom, então, primeiro foco de atenção. Quero que vocês guardem com carinho os linfócitos T, CD8 e os linfócitos NK como participantes assim, fundamentais na patogênese da síndrome de Stevens-Johnson e da necrólise epidérmica tóxica, tá? Vamos lá. Então, a partir dessa resposta imune do tipo 4, essas células vão fazer o quê? Vão produzir algumas substâncias, que são as citocinas, as quimiocinas e algumas proteínas citotóxicas. Dessas substâncias, quais são as mais importantes? A granulizina, o faz-ligante, as perforinas e a granzima B, tá? Então tá aqui. Isso é super importante. Algumas dessas já foram cobradas em prova e as que ainda não foram cobradas têm um grande potencial, porque tem muita coisa nova vindo. Para vocês terem noção, eu tive agora no Congresso Americano de Dermatologia e a gente teve uma aula somente sobre patogênese do que eles chamam de SCAR, né? A gente já vai chegar nisso, que são as reações adversas a drogas graves, tá bom? E o cara passou 25 minutos falando só sobre granulizina e sobre o potencial, tanto da importância dela na patogênese e do potencial do desenvolvimento de exames que possam dosar ela futuramente, tá? Então, vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Bom, essas substâncias, que são agora o xodó da nossa aula, elas vão promover uma extensa apoptose de queratinócitos. E, a partir daí, você tem a reação adversa cutânea de manifestação muito grave, que é o Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. Bom, quando a gente fala de Stevens-Johnson e de NET, a gente tem que ter em mente que já foram relatados quadros dessas doenças após vacinação, após infecção por micoplasma, dengue, citomegalovírus e até após administração de contraste. However, entretanto, todavia, porém, não é bem assim, tá? Atualmente, sabe-se que 95% dos casos são desencadeados por hipersensibilidade a drogas, tá? Então, a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica são essencialmente farmacodermias, tá? Então, o que eu quero que vocês gravem é isso, são essencialmente farmacodermias, tá? Esse conceito de associação infecciosa é um conceito que cada vez está ficando mais para trás, tá? Então, tá aqui, ó, drogas é uma farmacodermia, tá? Existem drogas que são drogas ditas de alto risco. Por quê? Obviamente, porque o risco de desenvolver uma SCAR, que é uma reação adversa à droga muito grave, é maior. Quais são essas drogas? Nevirapina, lamotrigina, carbamazepina, anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente os do tipo Oxycan, tá? As sulfonamidas, entre elas, vale menção especial, o sulfametoxazol com trimetoprim, tá? A fenitoína, o fenobarbital, a sulfasalazina e o halopurinol. Você pode ter certeza que bota aí 50%, 60% dos casos de farmacodermia foram causados por essas drogas que estão nesse slide, tá? Atualmente, né, nas publicações mais modernas. E quais dessas são as mais importantes? Sem dúvida, os anticonvulsivantes. Por quê? Eles são especialmente propensos a provocar esse tipo de farmacodermia. E existe ainda uma gravidade, tá? um plus.
Porque quando você usa em associação 2 tipos de fármacos, esse risco aumenta ainda mais, tá? E o uso de mais de um anticonvulsivante concomitantemente é uma prática até que recorrente na neuropsiquiatria, porque às vezes o paciente tem um quadro de epilepsia muito grave e ele precisa utilizar mais de um anticonvulsivante para o controle do quadro dele. Então, assim, isso não é raro e vocês têm que saber dessa informação. O uso concomitante aumenta mais ainda o risco de farmacodermia. Bom, existem ainda fatores genéticos associados à patogênese da síndrome de Stevens-Johnson e da necrólise epidérmica tóxica. Bom, quais são esses fatores genéticos? Primeira coisa, HLA-B12. A gente sabe que o HLA-B12 tem a ver com NET. E o HLA-DQB10601. Esse HLA, quando o paciente tem esse gene, você tem associação de NET, tá? Com complicações oculares, mas isso só ocorre em pacientes brancos. Isso aqui é o rodapé do livro. O que pode cair para vocês? Isso aqui. Isso é importante, porque isso aqui é um tremendo rodapé, mas tem uma cara de questão do TED, isso aqui, que é um absurdo, tá? Então, o que vocês têm que saber? Existem HLAs relacionados com síndrome de Stevens-Johnson e NET, induzidas por determinados fármacos, tá? Então, por exemplo, pacientes que têm HLA B1502 positivos, eles têm uma chance muito grande de desenvolver uma necrólise epidérmica tóxica se tomarem carbamazepina. Pacientes que sejam portadores do HLA B5801 têm um risco aumentado se tomarem alopurinol. E pacientes que têm um HLA B5701 têm um risco aumentado se tomarem abacavir. Por que isso é importante? Num futuro ideal, no mundo perfeito, você poderia fazer uma testagem genética antes de utilizar esses medicamentos. E dessa forma você já teria uma noção se o paciente teria risco ou não de desenvolver uma farmacodermia grave, tá? Novidade! Então, assim, essa parte da genética tá em alta, mas, na verdade, até agora eu estava só enchendo linguiça, fazendo uma pequena revisão com vocês, tá? A novidade mesmo começa agora. Qual é a novidade? É a granulizina, tá? Mas, Gabriela, que chongas é essa? Mais coisa para eu estudar? Sim, gente. Mais uma coisa nova e mais uma coisa com potencial grande para cair na prova do TED, tá bom? Então, vamos lá. Granulizina. Quem é essa abençoada? Nada mais é do que uma molécula citolítica, tá? Que está presente nos grânulos de linfócitos TCD8, citotóxicos e nos linfócitos NK. Lembram quando a gente falou lá no início desse momento QR Code sobre as principais células de defesa envolvidas na imunopatogênese, que eram exatamente esses doisinhos aqui? Então, exatamente isso. Então, a granulizina é produzida por linfócitos desses 2 tipos. Bom, a granulizina ela é lítica contra alvos tumorais e contra agentes infecciosos, e é por isso que ela é produzida, tá? Ao mesmo tempo, ela dá problema. E o que se sabe de novo? Por que ela está sendo tão falada? Bom, alguns artigos constataram algumas coisas interessantes. Primeiro, a concentração de granulizina no fluido da bolha de pacientes com Stevens-Johnson ou NET é 2 a 4 vezes maior do que as concentrações de perforina, granzima B e faz-ligantes, tá? Bom, segundo fato já comprovado, os níveis de granulizina no fluido da bolha têm correlação com a gravidade da doença. Então, se for possível dosar isso, você também já tem um fator prognóstico, tá vendo? Então, a gente tem que entender por que isso ganha relevância na literatura médica. E, por último, os níveis séricos da granulizina, eles vão se elevar antes do descolamento da pele ou do surgimento de lesões mucosas, tá? Então, assim, o paciente que ainda está com aquela fase de eritema, como se fosse um rash no início, se você tivesse disponível uma dosagem de granulizina no sangue,
Olha que coisa interessante, porque aí você já poderia se antecipar e saber se esse paciente tem chance, se ele está evoluindo para uma necrólise epidérmica tóxica, ou se a granulizina for negativa, você já sabe que não. É uma farmacodermia mais simples, é só um rash maculopapular, um exantema comum, tá? E por isso essa substância, essa molécula está sendo tão estudada na medicina, tá bom? Isso aqui é a importância principal da granulizina quando a gente fala de SCAR, que é reação adversa à droga grave, tá bom? Bom, então, exatamente o que eu acabei de falar. O teste imunocromatográfico rápido, que nada mais é do que a dosagem dessa substância no sangue, vai possibilitar um diagnóstico precoce desse paciente, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês guardem. Outra novidade, interleucina 15. Por que está na moda? A interleucina 15 é uma citocina e ela é crítica no desenvolvimento, sobrevivência e na função das células T, CD8 e NK. De novo, olha ali nossas abençoadas, CD8 e NK. São os linfócitos envolvidos na patogênese do Steven Johnson e da necrólise epidérmica tóxica, tá bom? Bom, e os estudos demonstraram o quê? Que a interleucina 15 ela vai estimular as células do fluido das bolhas de necrólise epidérmica tóxica a segregarem granulizina, tá bom? Então, a interleucina 15 seria um possível mediador dessa doença, tá bom? Bom, outro fato já comprovado é que os níveis de interleucina 15 têm correlação com a gravidade da doença e com a mortalidade. Então, obviamente, a dosagem dessa citocina possibilitaria uma avaliação prognóstica do seu paciente. Vamos lá. Recordando mais uma vez, o que é SCAR? SCAR são as reações cutâneas adversas graves, tá? Dentro desse grupo, a gente tem a síndrome de Steven Johnson, a necrólise epidérmica tóxica, a síndrome DRESS e a pustulose exantemática generalizada aguda. Nem todos os autores colocam a PEGA, que é a pustulose exantemática, nesse grupo. Tem alguns que não consideram ela como uma SCAR, tá? E todas essas doenças recebem o nosso carimbo, vai cair na prova, tá? Porque são extremamente importantes e têm sido cada vez mais estudadas algumas situações, algumas particularidades dessas doenças que eu vou chamar a atenção nas aulas delas e nas apostilas, tá bom?